Um jovem empresário ambicioso chamado Warren Buffett está nos estágios iniciais de construir seu império financeiro. Ele mira uma empresa em dificuldades no meio oeste, esperando desmembrá-la e vender seus ativos. A Sembourn Maps fornece mapas minuto a minuto de linhas de energia, tubulações de água e tráfego urbano para empresas de seguros. Antes do advento do GPS, criar mapas precisos em tempo real era muito difícil e eles eram muito valiosos para as empresas de seguro. Eles ajudavam as seguradoras a analisar os fatores de risco para oferecer melhores apólices. No entanto, à medida que a indústria se consolida, a base de clientes da Sembourn diminui, levando o preço de suas ações bem abaixo do valor contábil. Para Buffett, isso é uma oportunidade de ganhar dinheiro com quase nenhum risco. Ele descobre que a empresa possui um portfólio de ativos que, se liquidados, geraria $65 por ação. Mas há apenas um problema. Para convencer a empresa a liquidar esse portfólio, ele terá que conquistar um assento no conselho administrativo. Para fazer isso, ele precisará de mais capital e Buffett sabe exatamente onde levantar dinheiro. Por acreditar que esse investimento é uma aposta certa, ele envolve toda a sua família, sua tia, sua mãe, seu pai. Ele tenta levantar dinheiro de todos que conhece. O objetivo de Buffett é ter dinheiro suficiente para conquistar um assento no conselho da empresa. 6 meses depois, ele é eleito com sucesso como membro do conselho da Sembourn. Buffett convoca imediatamente uma reunião do conselho propondo aos outros membros seu plano de liquidar o portfólio para liberar valor. Mas, para sua surpresa, eles rejeitam o plano de Buffett. Ele descobre que nenhum desses membros do conselho possui ações suficientes. Eles eram apenas um grupo de aproveitadores, usando os recursos da empresa para benefício próprio. O Warren Buffett não tem interesse em recuar. Ele vai intimidar os membros do conselho até que eles cedam. Buffett foi ensinado por seu mentor Ben Gruen a evitar concentrar muito dinheiro em um único investimento. Mas ele vai contra esse conselho e compra imediatamente mais ações da Sembourn. Com controle suficiente da empresa, Buffett retorna à reunião do conselho. Ele informa que, se não seguirem seu plano, ele os demitirá todos. Com medo de perder seus benefícios, os membros do conselho cedem e concordam em dividir a empresa, e o jovem investidor de Omaha sai com 45% de lucro em seu investimento. Ele seguirá dominando a indústria de investimentos pelos próximos 60 anos. Ele deixará uma marca tão forte no setor financeiro. Buffett é apelidado de Oráculo de Omaha. Warren Buffett nasce em uma família abastada. Seu avô possui um próspero supermercado. Seu pai ganha vida confortavelmente como corretor de ações. Mas quando Buffett completa 2 anos, toda essa prosperidade chega ao fim quando o país entra na Grande Depressão. É difícil para nós imaginarmos o sofrimento, a imediatidade, o medo e a sensação de falta, a perda de controle sobre a própria vida que a Grande Depressão trouxe para tantas famílias. Ao perder todas as suas fortunas durante o crash, seu pai Howard Buffett luta para se recuperar. No entanto, ele rapidamente encontra uma maneira de transformar a catástrofe em uma oportunidade. Ele percebe que, como as pessoas perderam suas fortunas em ações especulativas, ele começará a vender ações seguras, aquelas que ajudarão seus clientes a proteger seu capital. Howard Buffett rapidamente ganha reputação como um corretor de ações prudente que pode ajudar seus clientes a proteger seus ativos. Sua maneira honesta e principiada de fazer negócios deixa uma marca enorme no jovem Warren Buffett. O melhor presente que já recebi foi ter um pai como o que tive quando nasci. Em todos os aspectos, ele estava me ensinando. Nunca me ensinou falando coisas, ele apenas ensinava pelo exemplo. Ele tinha confiança ilimitada em mim, mesmo quando eu errava, e isso te leva muito longe. Para Warren Buffett, seu pai é seu herói. Warren idolatra Howard Buffett, seu pai, principalmente porque nunca recebeu o amor de sua mãe. Ele tinha muito medo dela. Ao acordar de manhã, ele escutava a voz dela e conseguia dizer se seria um dia terrível ou não. A mãe de Warren Buffett possui uma história familiar de transtornos mentais,
muitos dos quais foram internados em asilos. Sua mãe frequentemente tinha terríveis dores de cabeça e era melhor não estar perto dela quando elas ocorriam, pois ela se tornava ainda mais agressiva. Ela nunca agia assim em público. Mesmo quando Warren era criança, Leila Buffett costumava verbalmente abusar dele e de sua irmã. Ter um pai ou uma mãe que constantemente faz comentários ofensivos, críticas incessantes, comparações com outras crianças envergonha você, é muito difícil, especialmente dos próprios pais que deveriam ser seus protetores, seus principais cuidadores. Essa constante agressão verbal de sua mãe fazia com que o jovem Warren se tornasse assustado e retraído, evitando interações sociais com outras pessoas. Ele desenvolve o hábito de colecionar selos e tampas de garrafas. Quando criança, Buffett realmente gostava de ordenar e contar coisas, pois isso lhe dava uma sensação de ordem e previsibilidade. Mas à medida que ele entra na adolescência, seus problemas de infância o levam a um caminho sombrio. Seu pai, Howard Buffett, é eleito congressista e muda a família para morar em Washington, D.C. O jovem Warren Buffett se encontra em um ambiente desconhecido, incapaz de se ajustar à vida na capital do país. Com Howard consumido pelo dever de congressista e sua mãe continuando a aterrorizá-lo e a sua irmã, o adolescente Warren Buffett se torna rebelde. Ele começa a faltar à escola e se envolver com más influências. Ele rouba coisas, como bolas de golfe, e se envolve em travessuras e esquemas práticos. Esse comportamento rebelde continua até que Howard Buffett decide intervir. Ele diz ao filho: "Você pode fazer melhor do que isso." Sabendo que seu pai, o homem que significa mais para ele do que qualquer outra pessoa no mundo, está desapontado, Warren Buffett fica arrasado. Ele promete mudar de atitude e nunca mais decepcionar seu pai. Em uma viagem a Nova York, Warren Buffett é apresentado a Sidney Weinberg, o sócio sênior da Goldman Sachs. O encontro deixa uma grande impressão no jovem Warren Buffett. Ele vê Weinberg como um tipo de arquétipo que ele deseja se tornar. O jovem está determinado a enriquecer e fará isso iniciando seus próprios negócios. O início. Ele ganha muito dinheiro entregando jornais e também possui uma máquina de pinball que convenceu o barbeiro local a colocar em seu estabelecimento. Buffett se destaca em calcular probabilidades e percebe que pode aproveitar essa habilidade ao entrar em apostas em corridas de cavalos. Ao se formar no ensino médio, ele já ganhou $5.000 com seus empreendimentos, o equivalente a $50.000 hoje. Embora inicialmente planejasse pular a faculdade, Buffett é persuadido por seu pai a continuar sua educação superior. Como se formou no topo de sua turma, Buffett é aceito na Wharton School of Business. Enquanto a maioria dos estudantes vai para Wharton para se tornar futuros executivos de empresas como a GE, Warren Buffett tem apenas um propósito: se tornar um investidor melhor. Ele fica encantado ao descobrir que um coautor de seu livro favorito está ensinando na Wharton. O livro é chamado Security Analysis e o autor é David Dodd. Um ano se passa, e ele tem notas muito boas na faculdade. Minhas notas melhoraram à medida que eu progredia nos estudos, mas não sentia que estava aprendendo muito lá. Mas sua atitude muda quando David Dodd o apresenta a seu coautor, um homem que mudará a vida de Buffett para sempre. Benjamin Gruen é um professor em Colômbia, pioneiro de uma técnica de investimento que ficou conhecida como investimento em valor. Após testemunhar a calamidade causada por especulação irracional durante os loucos dos anos 20, Gruen repensou uma estratégia de investimento melhor, que poderia obter lucro sem assumir muito risco. E todos em Wall Street são tão inteligentes que seu brilhantismo compensa uns aos outros. E tudo o que eles sabem já está refletido no nível dos preços das ações, e consequentemente o que acontece no futuro representa o que eles não sabem. Buffett é admirador de Gruen muito antes de conhecê-lo, e Gruen imediatamente percebe o potencial em Warren Buffett. Há meia dúzia de pessoas que tiveram uma tremenda influência, e certamente Ben Gruen me influenciou enormemente em termos de fornecer o arcabouço de investimento para eu seguir em frente. Eu não estaria nem remotamente onde estou sem o Ben Gruen. Depois de se formar na faculdade, Buffett se matricula no programa de MBA da Universidade Columbia e começa a trabalhar na empresa de investimentos de Gruen. Buffett é contratado como analista de ações. Seu trabalho é procurar por empresas que são chamadas de cigar butts, bitucas de cigarro.
A abordagem cigar bar de investimento consiste em encontrar empresas aparentemente patéticas, mas que estão sendo vendidas tão barato que você acredita que ainda há um último bom retorno nela. E nós costumávamos pegar muitas bitucas de cigarro encharcadas, sabe? Bom, enfim, sobre isso paro por aqui, disse ele. Trabalhando na Gruen-Newman, Buffett aprimora suas habilidades de investimento, mas, mais importante, seu trabalho permite que ele procure ideias de investimento para fazer crescer seu próprio dinheiro, que agora está em cerca de $19 mil, o equivalente a cerca de $200 mil nos dias de hoje. E logo ele encontra a oportunidade perfeita. E a encontrada foi a Rockwood, que é uma fabricante de chocolates no Brooklyn, em Nova York. Mas, devido a um repentino aumento no preço dos grãos de cacau, a empresa luta para se manter lucrativa. No entanto, Gruen e Buffett descobrem que a empresa possui um grande estoque de grãos de cacau que podem ser vendidos para obter lucro. Mas há um problema. Se a empresa vender os grãos de cacau pelo preço de mercado, terá que pagar uma grande conta de impostos, o que reduzirá muito o lucro. A oportunidade é boa demais para perder. Ainda incerto sobre como resolver o problema fiscal, Ben Gruen encontra um parceiro de negócios que apresenta uma solução engenhosa. Jay Pruettsker é um investidor com amplo conhecimento em leis tributárias. Com 32 anos, apenas 7 anos mais velho que Buffett, Pruettsker está procurando construir seu próprio império empresarial. Para evitar pagar impostos, ele percebe que pode oferecer os grãos de cacau aos acionistas da Rockwood em troca de suas ações. Jay Pruettsker compra ações suficientes para obter uma participação controladora na empresa. E ele oferece trocar os grãos de cacau por um prêmio de $2 a mais do que o valor de mercado. Ben Gruen logo percebe que esta é a oportunidade de arbitragem perfeita. Ele poderia comprar ações da Rockwood por $34 e imediatamente trocar por grãos de cacau no valor de $36 por ação. Em seguida, ele usaria contratos futuros para se proteger contra quaisquer flutuações nos preços dos grãos de cacau, garantindo um lucro de cerca de $2 por ação sem riscos. Ben Gruen pode ter encontrado uma maneira de ganhar dinheiro rapidamente, mas seu aluno Warren Buffett está planejando algo ainda maior. Buffett percebe que se Jay Pruettsker está disposto a pagar $2 a mais para comprar mais ações dos acionistas da Rockwood, ele deve estar convencido de que é uma ótima empresa para possuir. Contrariando a estratégia de Gruen, Buffett investe 75% de suas economias nas ações da empresa, apostando tudo em uma recuperação das ações. Se Pruettsker estiver errado, Buffett corre o risco de perder não apenas dinheiro, mas também sua reputação em sua empresa, especialmente com seu mentor Ben Gruen. Das ruínas da Grande Depressão e da brutalidade da Segunda Guerra Mundial, a economia americana está se recuperando ainda mais forte. À medida que o país entra na década de 1950, fortunas estão sendo feitas por toda parte, e a indústria financeira colhe as recompensas. Buffett é um jovem e ambicioso investidor do meio-oeste. Ele está determinado a se tornar milionário aos 30 anos. Enquanto trabalha para o lendário investidor Ben Gruen, Buffett acredita ter encontrado uma oportunidade para fazer sua primeira grande fortuna. Investindo a maior parte de suas economias em apenas uma ação, Buffett aposta tudo na fabricante de chocolates. As ações da Rockwood eventualmente disparam de $36 para $85 por ação, e o jovem investidor obtém mais de $13 mil de lucro líquido, o equivalente a cerca de $144 mil nos dias de hoje. Warren Buffett é seguidor de Ben Gruen, mas não um imitador. Ele entende tão bem a essência do investimento em valor que às vezes vai contra as ideias de seu mentor. Impressionado com o desempenho de seu pupilo, Gruen o promove rapidamente. Buffett está satisfeito com sua riqueza e posição, e espera se tornar sócio da empresa de Gruen-Newman em pouco tempo. Mas tudo está prestes a mudar. Justo quando Buffett está prestes a se tornar sócio, Ben Gruen decide se aposentar e dissolver sua parceria. Ben Gruen perdeu o interesse em investir porque achava que já tinha o suficiente para o resto da vida, já estava feliz com o resultado financeiro. Além disso, ele queria dedicar mais tempo a outros interesses. Para Buffett, esse evento é um lembrete de quanto ele odeia não estar no controle de sua própria carreira.
Com suas credenciais, ele poderia facilmente conseguir um emprego lucrativo em Wall Street, mas Buffett decide fazer o impensável. Com 26 anos, ele deixa Nova York e volta para sua cidade natal, Omaha, para abrir sua própria empresa. Meses após o retorno, alguns membros da família perguntaram o que fazer com o dinheiro, e eu disse que não voltaria para o negócio de vender ações, mas se eles quisessem se juntar a mim em uma parceria, eu ficaria feliz em fazer isso, e o resultado é que o dinheiro da família veio. Então, dentro de alguns meses após o retorno, eu criei a primeira parceria. Com a ajuda de Gruen, Buffett é apresentado a muitos investidores ricos que confiam seu dinheiro em suas novas parcerias de investimento. Com financiamento suficiente para sua nova empresa, tudo o que ele precisa agora é encontrar uma grande ideia. Buffett sabe que, para obter retornos acima da média, ele precisa de uma vantagem, algo que os outros investidores não têm. Naquela época, Buffett adorava as pink sheets, que contêm empresas negociadas fora da bolsa, muitas vezes a preços muito baixos. Para ser justo, muitas dessas empresas são fraudes. Mas Warren Buffett acredita que existem possíveis pepitas de ouro nesse monte de feno, e após uma busca diligente, uma empresa chama sua atenção. A National American é uma companhia de seguros localizada em Nebraska. Como muitas seguradoras, começou como uma fraude, mas após anos de manobras legais e mudanças na gestão, tornou-se uma empresa legítima. Muitos dos acionistas são agricultores e não estão cientes das mudanças na empresa, pensando que suas ações ainda não valem nada. Mas Buffett estima que as ações da empresa valem pelo menos $100 cada. O problema é encontrar esses agricultores. Então, Warren Buffett e sua equipe visitam pessoalmente esses agricultores e compram as ações deles, às vezes com desconto de 70% do valor original, e muitos agricultores estão felizes que suas ações finalmente valham alguma coisa. Ao ir a lugares onde seus colegas não estão dispostos a ir, a aposta de Buffett na National American lhe gera grandes lucros, e ele aplica a mesma abordagem de caça às pechinchas a muitas outras empresas obscuras, gerando um retorno anual de 100% nos primeiros 5 anos. Em 1962, o fundo de investimento de Buffett cresce e atinge $7,2 milhões em ativos, maior do que jamais poderia ser a Gruen Newman. Com 32 anos, Warren Buffett está no caminho rápido para se tornar um titã financeiro, mas o que ele não sabe é que seu próximo investimento será o maior desafio de sua carreira. O sucesso inicial de Buffett se deve em grande parte à sua habilidade de encontrar informações obscuras que outros não têm, como as pink sheets. Em 2022, há uma explosão de informações, tão avassaladora que muitos investidores de hoje não conseguem encontrar qualquer valor real. Mas há uma empresa que está resolvendo esse problema. O Daily Upside, fundado por um grupo de banqueiros de investimento e estudiosos, foi criado com o único propósito de fornecer inteligência real nesse mundo barulhento em que vivemos. Seu boletim gratuito está repleto de insights nítidos, inteligência acionável e análises poderosas para tornar você um investidor mais bem preparado. Recentemente, eles publicaram um artigo sobre Warren Buffett e Cathie Wood, que analisa as amplamente diferentes estratégias de investimento que ambos seguem. Todos os dias úteis, eles enviam um resumo matinal seguido de histórias mais detalhadas que estão moldando o mundo dos negócios. Está se tornando algo que eu leio todas as manhãs. São mais de 900 mil investidores, incluindo profissionais de Wall Street, que confiam no Daily Upside. Aplicando a mesma estratégia de investimento, Buffett busca suas próximas empresas cigar butt, aquelas que somente ele pode desbloquear o valor. E logo, uma empresa esquecida de moinhos de vento chama sua atenção. A Dempster Mill Manufacturing é uma empresa familiar que fabrica moinhos de vento e sistemas de irrigação de água em Beatrice, Nebraska, uma pequena cidade com menos de 10 mil habitantes. Buffett descobre que a empresa possui abundância de ativos físicos, mas tem um desempenho ruim nos negócios. A empresa era negociada a $18 por ação com um valor contábil de $72. Isso é praticamente inédito nos dias de hoje. Então, Buffett continuou comprando e esperando que o preço das ações subisse ou ele pudesse liquidar a empresa para obter lucro.
Buffett compra ações suficientes para ter uma posição controladora na empresa, mas ele não percebe o quão incompetente é a equipe de gestão atual. Os gerentes da Dempster Mill não entendiam os ciclos de negócios. Eles continuavam comprando mais peças e fabricando mais moinhos de vento quando não havia demanda no mercado. Isso fez com que a empresa acumulasse muitas dívidas de curto prazo. Incapaz de pagar suas dívidas, os bancos estão prontos para apreender os inventários da Dempster e fechar a empresa. Para Warren Buffett, é a pior notícia. Buffett colocou 1/5 do capital de sua parceria nesse negócio. Se a empresa falir, ele pode perder tudo e seu sonho de construir um império financeiro será arruinado. Desesperado para salvar seu investimento na empresa, Buffett precisará da ajuda de alguém que tenha os recursos e a determinação para resolver a situação, e ele sabe exatamente quem é. Charlie Munger. Munger é um advogado proeminente na Califórnia e um investidor em ascensão que sonha em alcançar o sucesso financeiro. Será que foi um erro o investimento? Se pensarmos friamente, sim. Ele comprou uma empresa de moinhos de vento em uma pequena cidade em Nebraska. E o Warren não sabia nada sobre como administrar uma empresa de moinhos de vento. Ele comprou porque estava barato. Ele disse no contato com Munger: "O que você pode fazer? Por que você não pode consertar minha empresa de moinhos de vento? Quem você pode conseguir para me ajudar?" "Calma, Warren, eu disse que tenho o homem certo para você." Após avaliar a situação, Munger percebe que a empresa de moinhos de vento está em crise grave, pelo desespero de Warren Buffett. Para reverter a situação, Munger traz um colega seu para substituir o CEO da Dempster Mill. Então, um dos meus antigos colegas de um negócio de transformadores que era contador, foi a escolha. Eu disse que ele vai consertar sua empresa de moinhos de vento. Como Warren estava desesperado, não hesitou e contratou imediatamente. Eles demitiram centenas de trabalhadores, venderam equipamentos e fecharam 5 filiais, não apenas para ter dinheiro suficiente para pagar as obrigações bancárias, mas também para sobreviver como empresa. Após a reestruturação, a empresa volta a ser viável. Buffett pensa que resolveu o dilema e que talvez finalmente possa se livrar da confusão vendendo a empresa para outro comprador. Mas ele não tem ideia do que está prestes a acontecer. Buffett pode ter salvado a empresa da falência, mas, em troca, perturbou a vida de milhares de trabalhadores da classe na pequena cidade de Beatrice. Muitos saem às ruas para protestar. A notícia de que Buffett está vendendo o negócio para outro investidor corporativo causa grande indignação. Aos olhos das pessoas em Beatrice, Buffett é apenas um liquidador impiedoso que só se preocupa em ganhar dinheiro rápido para si mesmo. Juntos, os moradores de Beatrice iniciam uma campanha de arrecadação de fundos e investem $3 milhões do próprio bolso para comprar de volta a Dempster Mill de Warren Buffett. A empresa volta a ser administrada pelas pessoas locais. O que Buffett fez com a Dempster Mill é conhecido hoje como investimento ativista, mas na época tinha um nome diferente, assédio corporativo. O que incomodou Buffett foi que ele nunca teve más intenções e as pessoas deveriam ser gratas por ele ter salvo a empresa. Mesmo na derrota, Warren Buffett lucra $2 milhões com esse investimento. Para seus investidores, Warren Buffett parece um fora da lei. Mas para Buffett, ele precisa encontrar uma maneira de reparar sua reputação. Seu próximo investimento apresentará uma oportunidade para fazer exatamente isso. A década de 1960 é uma época turbulenta para o país. Para milhões de jovens americanos, eles se sentem pessimistas em relação ao futuro. Mas um jovem investidor aspirante do meio oeste está tão otimista quanto sempre. Warren Buffett ganhou destaque comprando empresas em dificuldades e as reerguendo para lucratividade ou liquidando impiedosamente seus ativos. Mas seu mais recente investimento em uma empresa de moinhos de vento fez repensar sua abordagem. Após enfrentar protestos por seu envolvimento com a Dempster Mill, Buffett agora deve priorizar sua reputação juntamente com o lucro. No mundo das finanças, é um difícil equilíbrio, mas ele logo vê uma oportunidade de provar que é possível.
A American Express está em ascensão para se tornar um conglomerado financeiro. Embora seu principal negócio seja cartões de crédito, a empresa também tem uma divisão mais sigilosa que está gerando enormes lucros. Trata-se do negócio de emissão de recibos de armazém. Se você é proprietário de uma grande quantidade de commodities, como petróleo ou grãos de cacau, pode pagar a American Express para inspecionar seu armazém e emitir recibos. Então, pode usá-los como garantia para pegar mais dinheiro emprestado dos bancos. Mas um cliente da American Express percebe que esse processo pode ser facilmente fraudado para seu próprio benefício. Ele é proprietário de óleo de soja, mas enche uma grande parte dos tanques com água do mar e instala um dispositivo para enganar o inspetor, fazendo-o pensar que são todos óleos de soja. Seu esquema permite que ele engane os inspetores da American Express para emitirem mais recibos de óleo, que ele utiliza para pegar empréstimos vultosos dos bancos. Ele gasta centenas de milhões dos empréstimos em jogos no mercado financeiro e sofre uma enorme perda, até que seu esquema é exposto. Incapazes de receber o dinheiro dele, os bancos recorrem à American Express, tentando reaver centenas de milhões de dólares de prejuízo. O preço das ações da empresa é reduzido pela metade, pois os investidores ficam assustados. O futuro da empresa está agora em jogo. Ex-sócios de Anthony DeAngelis, figura-chave no esquema de fraude de milhões de dólares em óleo alimentar, receberam sentenças de prisão federal. Eles foram acusados de conspirar com DeAngelis para fraudar a American Express em 50 milhões de dólares com recibos fraudulentos. Enquanto a American Express enfrenta uma das piores crises de sua história, Warren Buffett vê uma oportunidade de investir e de refazer sua reputação. Buffett vê a American Express como uma empresa muito bem administrada e acredita que o mercado exagerou nesse pequeno contratempo. Ele compra $1 milhão em ações, esperando que a empresa se recupere no futuro. Mas os bancos que perderam dinheiro com o esquema estão exigindo que a American Express pague. Legalmente, a American Express poderia levar a questão ao tribunal e argumentar que não precisa pagar, pois também é vítima dos bancos. O presidente da empresa, Howard Clark, planeja pagar aos bancos $60 milhões como acordo, mas muitos acionistas da American Express acham que é muito caro e que a empresa deveria brigar na justiça. Warren Buffett não é obrigado a tomar uma posição. Ele decide apoiar o plano de Howard Clark de pagar $60 milhões aos bancos que perderam dinheiro. Ele acredita que, embora isso represente um custo enorme a curto prazo para a empresa, ao pagar o acordo, a American Express fortalece sua marca a longo prazo como uma empresa confiável e responsável. Buffett vence a discussão, e o preço das ações da American Express se recupera, rendendo a Buffett $3,5 milhões de lucro. A parceria de Buffett continua crescendo, pois ele continua encontrando empresas com preços baixos para investir. Em 1965, seu fundo tem $37 milhões sob gestão. Embora a abordagem de investimento de Buffett tenha enriquecido seus investidores e a si mesmo, ainda tem falhas. E seu amigo Charlie Munger sabe disso. Bem, era perfeitamente óbvio, e ele ganhou tanto dinheiro com a outra técnica que era difícil para ele abandonar algo que havia funcionado tão bem. Mais coisas estavam por vir. Buffett alcançou sucesso em seus investimentos indo contra a multidão. Ele não pretende mudar suas maneiras. E agora, sua persistência obstinada está prestes a lhe causar problemas novamente, à medida que ele começa a mirar outra empresa em dificuldades, a Berkshire Hathaway. Para Buffett, a Berkshire Hathaway parece ser outra oportunidade rápida de ganhar dinheiro, uma empresa mal administrada, mas cheia de ativos valiosos que podem ser liquidados para obter lucro. Comprei as primeiras ações da Berkshire em 1962, era um negócio têxtil no norte destinado a se tornar obsoleto eventualmente e era uma ação estatisticamente barata e um negócio terrível. A Berkshire Hathaway estava fechando fábricas, e à medida que fechavam, liberava algum capital, e em seguida, recomprava ações. Então, comprei algumas ações, mas com a ideia de que haveria outra oferta pública em algum momento. E venderíamos as ações com um modesto lucro. Buffett compra ações suficientes para se tornar o proprietário majoritário. O atual chefe da empresa, Stanton, vê as ações de Buffett como uma ameaça de aquisição hostil e o convida para uma reunião.
Durante a reunião, Stanton ofereceu recomprar as ações de Buffett a um preço mais alto e eles concordaram com o valor. No entanto, Stanton rapidamente volta atrás em suas palavras e fica evidente que a reunião foi apenas uma armadilha para avaliar as intenções de Buffett. O Warren Buffett está furioso. Se antes ele não tinha a intenção de assumir o controle da empresa, agora ele certamente vai fazer isso. Sua emoção o domina, e Buffett está prestes a iniciar uma guerra para tomar conta de uma empresa que vale praticamente nada. Buffett continua comprando ações da Berkshire Hathaway, determinado a ser o dono da empresa e se vingar de Stanton. Buffett vence a batalha, e agora a Berkshire Hathaway está sob seu controle. Mas rapidamente se torna uma vitória vazia. A empresa está quebrada. Uma das razões do sucesso de Warren é sua sinceridade em avaliar seu próprio passado. No entanto, foi por acidente que ele escolheu a Berkshire Hathaway, pois se o presidente não tivesse tentado enganá-lo por uma oitava parte da empresa, não haveria nenhuma história de Buffett e Berkshire Hathaway. Buffett pode ter derrotado seu inimigo, mas em troca, agora ele é dono de uma empresa têxtil em declínio. Mas ele finalmente está pronto para aprender a lição e transformar esse fracasso em uma oportunidade de crescimento. Ele está determinado a transformar a Berkshire Hathaway em um império que ninguém jamais imaginou. Mas ele também sabe que não pode fazer isso sozinho. Enquanto Buffett tem lidado com empresas em dificuldades para obter lucros incríveis, Charlie Munger tem discretamente construído seu próprio fundo de investimentos. Os dois futuros titãs das finanças americanas percebem que têm o mesmo propósito e é hora de se unirem. Bom, o resultado da união é o que vemos hoje no sucesso de Buffett. Não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhar. Continue sintonizando o canal Doc Zoom. Doc Zoom, documentários incríveis você encontra aqui. Nos vemos no próximo vídeo.